capítulo da série Quero Ser Professora. No primeiro capítulo eu fiz algumas perguntas para vocês, né? Perguntei o que te inspira, por que você tem vontade de dar aula. E hoje no segundo capítulo eu vou falar sobre alguns segredinhos que normalmente as professoras elas vão compreendendo eles ao longo da carreira e outras não compreendem nunca e ficam perdidas. Então eu tô aqui para dar algumas dicas para vocês. Bem, a primeira coisa que você tem que entender é que a gente tem vários tipos de alunas, né? Vocês vão lidar com vários tipos de mulheres e cada mulher tem a sua característica. Normalmente, sempre tem um tipo de aluna que aparece na aula, assim, que são as características mais frequentes, né? Claro que cada indivíduo é único e vocês vão pegar alunas, eu vou falar de alguns, mas com certeza vocês vão pegar muito além do que eu vou falar. Bem, vou falar primeiro da aluna, na verdade assim, não são nem características, na verdade são focos. Então vamos supor, a gente tem a aluna que entra na dança do ventre porque passou a vida inteira com vontade de fazer dança do ventre, nunca teve oportunidade, porque virou mãe, depois porque casou e o marido não gostava de dança do ventre, enfim. Então eu tenho esse tipo de mulher que sempre foi louca por dança do ventre, que agora está tendo essa oportunidade de realizar o sonho dela. Então esse tipo de mulheres, gente, esse tipo de aluna que sonha, que deseja, que imagina como que vai ser essa aula, você tem que ter muito cuidado, porque para não frustrar elas, né? Então esse tipo de aluna, quando for te procurar, conversa bem com ela, entende bem o que ela deseja com a dança do ventre, explica todas as maravilhas que a dança do ventre pode proporcionar para ela, explica que sim, ela tem que treinar bastante, tá bom? Porque senão ela fica só no sonho, fica fazendo só por auê, sabe? E no treino e aí não vê resultado, é aí onde começa a frustração. Então é sempre legal vocês falarem sobre isso pra elas, tá bom? Inclusive, esse tipo de aluno é o que mais vai aparecer na aula de vocês, tá? Outro tipo de aluno também que aparece, que é muito frequente, é a aluna que entra por autoestima. Então ela ouviu falar que a dança do ventre aumenta a autoestima, ela ouviu falar que a dança do ventre faz ela encontrar com o seu feminino e ela resolveu se matricular pra ver se é isso tudo. Aí o que acontece? Ela chega numa aula onde a professora é extremamente físico, extremamente coreografia e treinos, e coreografia e treinos. O que acontece com esse tipo de aluna? Frustração também. E aí associa a dança do ventre com isso que aconteceu com ela, que infelizmente é o que acontece muito dentro da dança do ventre, dentro do mercado da dança do ventre. Muita gente fala mal, fala, porque a dança do ventre não é tudo que eu imaginei, porque a dança do ventre é ruim, porque a dança do ventre... Mas não é isso, é porque a professora não faz uma triagem para descobrir o que a aluna quer, né? E fica iludindo a menina entra na aula e fica frustrada e vira aquele bolo, tá? Então, esse tipo de aluna que procura isso, procura dança do ventre como autoestima, como uma ajuda, sabe? Psicológica, é legal ter uma turma própria só para isso, sabe? Às vezes não tem demanda suficiente para montar uma turma só disso, mas tenta colocar elementos sobre isso nas aulas também, para elas também poderem participar e faz um bem danado, né, gente? Então, tenta sempre falar um pouquinho sobre autoestima, falar um pouco sobre feminilidade, falar do resgate que a dança do ventre faz nisso. Então, esses são elementos que vai agregar muito valor na aula de vocês, tá bom? E eu tenho uma aluna também que normalmente é aquela aluna de academia, que ela entra na aula e ela entra pra perder peso. E aí ela chega numa aula onde a professora para muito a aula para poder explicar e aí ela sente que não tá perdendo porque ela não tá suando e ela acha que não tá perdendo caloria nenhuma. O que acontece com essa aluna? Frustração, né? Tudo leva a isso, gente. Leva à frustração. Então, qual é a minha dica para vocês? Eu trabalho com uma ficha avaliativa. Essa ficha avaliativa tem várias perguntinhas nela. Tem o nome, tem a
tem a data de aniversário dela, ela não precisa informar o ano, tá bom? Só coloca o dia e o mês. E lá pergunta se ela tem algum problema de saúde, se ela tem labirintite, se ela tem problema na coluna, se ela tem alguma coisa. E o principal, qual é o foco dela na dança do ventre. Porque qual deve ser o foco do professor? O foco do professor tem que ser o foco do aluno, gente. Então, se você tá lendo lá na ficha que a menina tá ali porque ela teve um câncer e ela tá procurando, e ela teve depressão e ela tá procurando na dança do ventre essa autoestima, em busca da feminilidade, enfim, essas coisas, você tem que ter consciência se você vai conseguir levar esses elementos para sua aula ou não. Porque não adianta a gente querer ser uma professora maravilhosamente em tudo. A gente não vai ser. Entendeu? Mas a gente consegue ser consegue levar 2, 3 elementos para aula. Então eu consigo atender uns 2, 3 públicos dentro da minha aula, entendeu? Mais que isso, eu acredito que fica assim difícil. Não é impossível, mas fica difícil. E também você tem que pensar, tem que ser muito sincera com você, se você é esse tipo de professora. Porque, gente, brigar com a natureza da gente é muito complicado, né? Agradar todo mundo é muito complicado também. Então, quando vocês forem iniciar a aula, e às vezes quando a gente começa a dar aula, a gente ainda nem sabe, na verdade, que caminho é que eu vou seguir, que linha que eu vou trabalhar. Então, o legal é vocês começarem a prestar atenção do que você gosta. Eu sou uma pessoa que gosta mais de treinar uma dança do ventre mais fitness e tal, e gritar e colocar o povo pra cima e fazer todo mundo suar. Ou eu sou uma professora que gosto mais de sentar com as minhas alunas no círculo e falar de toda a espiritualidade, de tudo que o universo conspira a favor, entendeu? Ou eu sou uma professora que gosto mais de ficar ensinando passo. Eu gosto de ficar falando que 1, 2, 3, vai, arruma essa ponta, arruma essa coluna. Então você tem que ser muito sincero com você, para você ser muito sincero com seus tipos de aluno. Então lá na fichinha avaliativa ela vai escrever o que ela quer, certo? Depois que ela escreveu, não se faça de sonsa, tá bom? Porque o que existe de professora que se faz de sonsa não é brincadeira. Normalmente, pouquíssimo, na verdade, eu só conheço eu que trabalho com essa ficha, mas eu acho que deve ter outras pessoas que trabalham também, outras escolas que trabalham dessa forma, né? Aí você pega, normalmente você pega, não tem essa ficha, mas a aluna chega em você e fala, muitas vezes a aluna chega na professora e fala por que tá ali. E ela fala, porque eu tô aqui, porque eu separei do meu marido, porque enfim, conta a história, ela sempre conta uma história delas um pouquinho. E a professora, o que a professora faz? De sonsa, por pura preguiça. Ela vai pra frente do espelho e fala, eu não dou esse tipo de aula. Se a menina quiser melhorar da depressão dela, ela que melhore. Não vai ser eu que vou gastar meu tempo aqui falando pra ela, tá? Então não seja esse tipo de profissional, sabe? Não se faça de sonsa não, porque você sabe por que a pessoa tá ali. E aí, o que acontece demais no dança do ventre? Aí essa menina chegou na frustração, né? Tá. Chegou e a menina some da aula. Aí a professora tem a capacidade de falar assim, nossa, fulana sumiu da aula porque ela não conseguia fazer o passo. Porque ela era muito ruim mesmo. Ela era muito fraca. Aí ela saiu da aula. Mentira, gente. Para de mentir. Para de mentir pra você mesmo. Você sabe que a menina não saiu da aula por causa disso, tá bom? Então, minha dica é uma frase que eu falo muito para as minhas professoras e que eu vou falar muito pra vocês. O foco do professor é o foco do aluno, tá bom? A mulher quer dançar pro marido porque quer... Você consegue fazer isso? Bem, seja sincera com você e com ela. Não, mas eu quero entrar no dança do ventre para emagrecer. E aí, você consegue dar uma aula mais fitness para ela emagrecer? Você consegue juntar 30 tipos de aluno numa turma só? E aí, você dá conta? Seja sincera com as suas alunas que tudo vai dar certo, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.